No ano 9 d.C., na orla norte do mundo romano, as florestas infinitas da Germânia estendiam-se como um mar verde escuro. A luz do final do verão diminuía atrás dos pinheiros altos, deixando faixas pálidas através de um caminho de terra sinuoso. O ar estava úmido, tocado pelo cheiro de resina, carregando a sensação de que algo não dito esperava à frente. Ao longo daquela rota silenciosa, marchavam 3 legiões romanas, 17, 18 e 19, sob o comando de Públio Quinctílio Varus. Ele era tanto general quanto governador da província. O inverno se aproximava, e Varus acreditava que precisava apenas reprimir uma pequena revolta antes de levar seus homens de volta aos quartéis de inverno. Para um império acostumado à vitória, parecia rotina. Varus caminhava com confiança. Ele confiava na disciplina romana. Ele confiava na vasta reputação de Roma. E confiava que as pequenas tribos dispersas desta terra não representavam nenhuma ameaça real. Avisos de chefes locais ele dispensou. A inquietação que via nos rostos de seus soldados não o atrasou. Para Varus, a floresta densa era apenas um inconveniente, nada mais. Mas, nas profundezas da floresta de Teutoburgo, onde a luz do sol mal alcançava o chão, um tipo diferente de silêncio aguardava, um cheio de intenção. Armínios, um nobre da tribo dos queruscos, estava entre seu povo. Outrora treinado e de confiança de Roma, ele conhecia suas formações, seus hábitos, seus pontos fortes e seus pontos cegos. Agora vestido com a armadura de couro de sua terra natal, ele carregava o foco calmo de um homem que entendia que um erro poderia custar a todo um povo o seu futuro. De muitas maneiras, Armínios pertencia a 2 mundos, as fileiras rígidas e ordenadas de Roma e o ritmo selvagem e antigo da floresta em que nascera. Escondidos ao longo de caminhos estreitos da floresta, guerreiros de muitas tribos prendiam a respiração e esperavam pelo seu sinal. Armínios havia transformado a longa rota à frente de Varus em uma armadilha, um corredor que se apertava a cada passo. A coluna romana continuava avançando, um passo firme após o outro, enquanto a floresta escurecia ao redor deles. Na guerra, como na vida, as coisas de que temos mais certeza, muitas vezes se tornam as mesmas coisas que nos levam ao perigo. Varus não tinha como saber essa verdade, ainda não. À medida que as legiões romanas avançavam mais fundo na floresta, o céu acima desaparecia sob camadas de galhos. Árvores maciças formavam paredes naturais, esticando a coluna até ficar fina. O que fora uma força sólida e unificada lentamente se transformou em segmentos longos e vulneráveis, separados por terreno estreito. O barulho de cascos e armaduras ecoava estranhamente, preso entre troncos cobertos de musgo. Para uma força treinada para lutar em planícies abertas, este terreno não era apenas hostil, era incapacitante. Alguns soldados olhavam ao redor, sentindo que algo estava errado. Uma brisa fraca trazia sons suaves demais para serem nomeados, quase como passos muito acima. Mas Varus instigou a marcha para frente. Em sua mente, soldados experientes não deveriam temer sombras ou sussurros. Então, sem aviso, um som agudo e rasgante cortou a quietude. Flechas choveram de cima. Nenhum desafio, nenhum grito de guerra. Apenas o silvo de centenas de hastes atingindo escudos ainda não totalmente erguidos. A linha romana, projetada para combate em campo aberto, fraturou-se imediatamente. As fileiras da frente não sabiam o que estava acontecendo na retaguarda. A retaguarda não conseguia avançar para ajudar. Comandos ecoavam pela floresta e desapareciam antes de alcançar seus alvos. Alguns soldados lutavam para fechar as fileiras, mas mais flechas e lanças caíam como uma tempestade. O cheiro de pinho esmagado misturava-se com terra e sangue fresco, engrossando o ar. Lá no alto, escondidos na copa das árvores,
Os guerreiros de Armínios assistiam calmamente. Eles sabiam que este não era o momento para um ataque total. O objetivo deles era simples: ferir, interromper, exaurir. Desgastar Roma, pedaço por pedaço. Quando Varus e seus oficiais finalmente começaram a recuperar formação parcial, os guerreiros germânicos deslizaram de volta para as árvores, silenciosos, repentinos e completos. Varus ordenou uma avaliação. Poucos haviam sido mortos instantaneamente, mas o dano era mais profundo. Os batedores haviam desaparecido. Os vagões de suprimentos mostraram-se vulneráveis. E o moral, a armadura invisível de Roma, havia sido amassado. Alguns oficiais perceberam uma dura verdade. Toda a vantagem da legião romana dependia de espaço, e a floresta não permitia nenhum. Ao cair da noite, Varus montou acampamento em um terreno que nenhum comandante escolheria de bom grado. Fogueiras tremeluziam fracamente, incapazes de aquecer a inquietação que se espalhava entre os homens. Durante um conselho tenso, oficiais enfureceram-se com a traição dos queruscos, especialmente Armínios, outrora um auxiliar de confiança de Roma. Varus, embora irritado, focava em um pensamento. Como saímos desta floresta intactos? O plano: partir ao amanhecer, seguir para o oeste, encontrar terreno aberto. Mas às vezes, uma vez que um caminho errado é tomado, cada passo à frente apenas leva mais fundo para o problema. Ninguém naquele acampamento sabia que o amanhã seria muito pior. A madrugada rompeu fracamente. Uma fina camada de névoa agarrava-se às árvores. O caminho de terra à frente brilhava com umidade. Muitos soldados mal haviam dormido, mantidos acordados pelo vento e pela preocupação. Varus manteve sua decisão: deixar a floresta, recuperar espaço aberto. Em sua mente, uma vez que as legiões alcançassem terra aberta, Roma seria Roma novamente. Mas os guerreiros germânicos os haviam observado a noite toda. Cada tremeluzir de fogueira, cada movimento, cada som. Quanto mais os romanos marchavam, mais estreito o caminho se tornava. A chuva da noite anterior deixou o solo escorregadio. Escudos e armaduras ficaram mais pesados com a umidade. Cavalos tropeçavam na encosta lamacenta. Tudo o que simbolizava a força romana transformou-se em um fardo. Em uma curva estreita ladeada por encostas gramadas e molhadas, sombras se moveram no alto dos galhos. Os romanos não viram as silhuetas até que fosse tarde demais. Um longo e penetrante toque de uma trompa de guerra germânica estilhaçou o ar da manhã. E então a floresta entrou em erupção. Guerreiros desceram de ambas as encostas, da frente e da retaguarda. Muito mais do que no dia anterior. Reforços de várias tribos haviam chegado durante a noite. Isto não era um ataque rápido, era um ataque coordenado. Varus tentou gritar ordens, mas sua voz se afogou sob aço, gritos e madeira quebrando. As legiões, esticadas, não tinham espaço para manobrar. Escudos não podiam se travar juntos. Lanças não tinham espaço para estocar. A formação, testudo, o orgulho de Roma era impossível entre árvores e lama. Este era o coração do descompasso tático. As legiões romanas precisavam de campos abertos. A floresta forçou-os para um gargalo. A chuva tornou armaduras e armas insuportavelmente pesadas. Cavalos escorregavam. A visibilidade desapareceu. Guerreiros germânicos, mais leves e familiarizados com o terreno, moviam-se livremente. Armínios liderou uma carga poderosa. Talvez ele se lembrasse dos exercícios, dos comandos, do ritmo de marcha de Roma. Mas hoje, ele usou esse conhecimento para desmantelar as legiões por dentro. Combatentes germânicos tomaram o terreno alto, chovendo pedras, lanças e flechas sobre os romanos encurralados. O caminho transformou-se em caos. Homens empurrados para a lama profunda, soldados colapsando sob saraivadas de cima, grupos dispersos gritando por camaradas que não conseguiam mais ver.
a retirada era impossível. Todas as rotas de fuga haviam sido seladas. Ao meio-dia, a posição romana colapsou inteiramente. Oficiais caíram. Estandartes desapareceram sob corpos. Os soldados restantes foram empurrados em direção a uma pequena elevação, mais tarde chamada de Colina Cálcrios, onde a disciplina quebrou completamente. Aqueles que ainda estavam de pé agarravam-se a escudos amassados como um último ato de esperança. Varus viu o fim. Naquele momento, ele pode ter percebido que havia julgado mal não apenas seu inimigo, mas os limites do império que servia. Ele tirou a própria vida para evitar a captura. O comandante Édios tentou liderar os sobreviventes para fora, mas ele também morreu no cerco. Quando os últimos gritos desapareceram, apenas os guerreiros germânicos permaneceram sobre o campo de batalha, haustos, ensanguentados, mas vitoriosos. Entre 15.000 e 20.000 romanos estavam mortos. Poucos oficiais sobreviveram. Alguns foram sacrificados. Alguns resgatados. A maioria dos soldados comuns tornou-se escrava. Quando a notícia chegou a Roma, o imperador Augusto foi dominado pela dor. Uma dor que a história lembrou através de um grito desesperado. Varus, Varus, devolva-me minhas legiões. Quando as armas silenciaram na colina Cálcrios, a floresta retornou à quietude. Mas não era mais a quietude da natureza, era a quietude que segue o trauma. 3 legiões romanas, 17, 18, 19, haviam desaparecido, não derrotadas, apagadas. Para qualquer nação, essa perda seria devastadora. Para um império que se acreditava imparável, foi destruidor. Mensagens correram de volta para Roma. Cada relatório cortava mais fundo no orgulho do império. E quando a verdade alcançou Augusto, o arquiteto de quase 40 anos de paz, seu coração se partiu. Historiadores escreveram que ele vagava pelo seu palácio, batendo a cabeça contra o batente de uma porta, murmurando em desespero: Varus, Varus, devolva-me minhas legiões. Não era apenas o grito de um imperador que perdeu unidades de elite, mas o grito de um homem confrontando os limites do trabalho de sua vida. Roma imediatamente reforçou suas fronteiras ao norte. Postos avançados fortificados cresceram ao longo do Reno. Generais foram avisados: não subestimem os chamados bárbaros. A unidade germânica não durou muito após a vitória, mas um resultado foi irrevogável. Roma nunca mais tentaria conquistar toda a Germânia, e uma consequência simbólica perdurou através dos séculos. Os números 17, 18 e 19 nunca mais foram atribuídos a legiões novamente. Outras legiões derrotadas foram reconstruídas. Estas 3 não foram. Elas permaneceram uma cicatriz que Roma escolheu não tocar. Augusto morreu no ano 14 d.C. Tibério preparou campanhas de retaliação. Roma venceu batalhas, puniu tribos, mas nunca recuperou o controle duradouro. A fronteira assentou-se ao longo do Reno. E a história europeia tomou um caminho diferente. Se as 3 legiões tivessem sobrevivido, o mapa da Europa poderia parecer muito diferente hoje. Mas uma floresta, um plano cuidadosamente traçado e um homem que outrora serviu a Roma, Armínios, mudaram o curso da história para sempre. Teutoburgo não foi apenas um desastre militar. Foi o momento em que Roma foi forçada a encarar suas próprias fronteiras. Na guerra, assim como na vida, todo poder encontra seu limite, mais cedo ou mais tarde. Olhando para trás, a Batalha de Teutoburgo foi mais do que uma emboscada bem-sucedida. Foi uma porta se fechando para as ambições do norte de Roma, e uma porta se abrindo para um novo capítulo da história europeia. A Floresta Escura tornou-se uma lição sobre o perigo de subestimar um oponente, o abismo entre culturas e os riscos de acreditar-se infalível. Para Roma, foi um lembrete de que mesmo os maiores impérios têm limites. Para as tribos germânicas, foi a prova de que a unidade, por mais breve que fosse, poderia alterar o destino. Para nós,
Permanece como um ponto de virada silencioso, cujos ecos moldaram séculos. Hoje, os numerais 17, 18 e 19 permanecem sem uso, um memorial silencioso para as legiões que desapareceram. A floresta de Teutoburgo mudou, caminhos mudaram, mas se você ficar entre as velhas árvores e ouvir o vento, ainda pode sentir a história sussurrando, como se as pegadas dos caídos permanecessem sob o solo. Uma mensagem de gratidão aos nossos espectadores. Se você ficou conosco até o fim, obrigado. Seu tempo e atenção significam mais do que podemos dizer. Entendemos que em cada estágio da vida, as pessoas veem a história de forma diferente. Para muitos espectadores mais velhos, história não é apenas eventos, é reflexão, experiência e sabedoria reunidas ao longo de uma vida. Nós nos esforçamos para contar essas histórias com respeito e cuidado, para que não sejam apenas contos do passado, mas espelhos com os quais todos podemos aprender hoje. Se você gostaria de continuar esta jornada conosco, nós calorosamente o convidamos a inscrever-se no canal e, se desejar, compartilhar seus pensamentos ou memórias nos comentários. Seus insights e experiências enriquecem nossa compreensão e tornam esta exploração da história mais significativa para todos. Obrigado novamente. Esperamos vê-lo na próxima história.